Muito bom nós darmos sequência à nossa vida de culto, nesse 14º domingo após Pentecostes, e em comunidade estar reunidos aqui na casa de nosso Deus, travessa 25 de julho de 1580, Morro da Cruz, e junto com vocês aí de casa, que também estão acompanhando o nosso momento de culto. Ficamos felizes com a sua companhia. Fique conosco, participe, acompanhe nosso culto, também divulgue em suas mídias sociais. Hoje nós queremos continuar no nosso culto, refletindo sobre partes do catecismo, e que Deus abençoe então este momento de culto. Nosso final de semana foi bastante trabalhado, tivemos ontem as servas e os jovens, e agora então nosso culto, hoje pela manhã tivemos na Comunidade da Cruz, culto com a batismo e a assembleia, e agora então queremos finalizar nosso fim de semana com o nosso encontro aqui na Comunidade da Paz. Que Deus nos dê um bom encontro com Ele. Queremos começar o nosso momento de culto cantando Preciosas São as Horas. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargor, quando dúvidas me assaltam e me causam ansiedade, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação. Conhecendo meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão. Com ternura e amor apaga meu pecado e todo mal, perdoando Ele oferece sua paz celestial. Santifica minha vida, ó Senhor, na comunhão com os filhos da promessa, ouve sempre a petição que diante a ti dirijo. Grato sou a ti, Jesus, pois amor e pelas bênçãos que me vêm de tua cruz. Vamos invocar a presença de nosso Deus? Quem puder, coloque-se de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. Olha de novo para mim e tem compaixão de mim. Conserva-me firme como prometeste. Não deixes que eu seja dominado pelo mal. Perdoa as vezes que pequei. Querido irmão, querida irmã, sendo esta a tua confissão e fé, eu como ministro da palavra perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede, ó Senhor, a todos nós. Meus irmãos, a palavra para o nosso culto de hoje, na introdução às leituras bíblicas, nós temos como Salmo 119, versículos 129 a 136. De uma forma muito bonita, nos relembra em parte a nossa reflexão quanto ao nosso culto de domingo passado. Os teus mandamentos são maravilhosos, e por isso os cumpro de todo o coração. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. Conserva-me firme como prometeste, não deixes que eu seja dominado pelo mal. Olha com bondade para mim, teu servo, e ensina-me as tuas leis. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade, Cristo tem piedade, Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade de nós. Ó Deus, fonte de tudo o que é justo e bom, alimenta em nós todas as virtudes e leva-nos à realização de toda boa intenção, a fim de crescermos em graça e produzirmos os frutos das boas obras, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, podemos sentar? Vamos acompanhar as leituras. A primeira delas, Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 e 2, e também depois os versículos 6 a 9. Deuteronômio, capítulo 4 e 2, 6 a 9. Enquanto a gente pensa, temos este livro, que é o 5º livro de Moisés, e ele significa a segunda lei, onde Deus, mais uma vez, ou depois de ter dado os mandamentos, lá em Êxodo, ele manda que Moisés recoloque a lei de Deus e todos os seus mandamentos, já que eles estão às portas da terra prometida. Por favor, Marlene. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam as leis e todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus, nosso antepassado, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Portanto, obedeçam fielmente a todas as leis. Assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, o nosso Deus,
fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos. Obrigado, Marley. Também queremos acompanhar a leitura agora, então, da Epístola. Epístola, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Efésios 6, 10 a 20, página 811 de nossas Bíblias, seguintes palavras do apóstolo, bastante conhecidas de todos nós. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a coroa da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Até aqui, então, as palavras do apóstolo Paulo, né, aos cristãos de Éfeso, ele que em prisão convida os seus ouvintes, seus leitores, a permanecerem firmes na fé na qual eles haviam aprendido e, portanto, que usem dos instrumentos para tanto, né, a palavra, a fé, a perseverança e a oração. Cantemos. Santo Espírito, encha minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, encha minha vida, pois a minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei, Rei, Rei. Santo Espírito, encha minha vida, pois com Cristo eu quero falar. Santo Espírito, encha minha vida, para eu com fé testemunhar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Queridos irmãos, queremos agora acompanhar a leitura do Santo Evangelho, diante do qual convido-os a colocarem-se de pé. Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23, continuidade do Evangelho de domingo passado. Então, temos aqui as seguintes palavras de Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 25. Glórias a ti, Senhor. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura.
Mas o que sai de dentro, e isto é do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Queridos irmãos, podemos sentar? Vamos cantar o próximo hino que nos prepara para a reflexão. Oráculos divinos, sois viva voz de Deus, a luz que os crentes guia da rota para o céu. E santas escrituras, estrelas na amplidão, revelam a Jesus Cristo e nele redenção. Oráculos divinos, bem claro nos mostrais a senda da esperança, de glórias celestiais, por vós assim levados à fonte ao pé da cruz, e alívio e paz achamos na graça de Jesus. Oráculos divinos, enquanto o sol fugir, ó, possa o mundo inteiro de vossa luz fruir, que todos jovens, velhos e as gerações que vêm no santo livro encontrem a paz de Cristo. Amém. Nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco no meditarmos em sua santa palavra. Nós ouvimos e vimos as leituras e certamente nos lembramos do nosso culto de domingo passado, onde compartilhei com os irmãos que nós estaríamos fazendo uma revisão do nosso velho e bom catecismo. Velho, porém atual e de extrema profundidade teológica, que nos orienta para as questões da vida do dia a dia cristão. Por isso, nós queremos continuar estudando o catecismo e hoje, só que porém, vendo a segunda parte deste catecismo, que é o credo apostólico. Domingo passado nós vimos que o catecismo tem 6 grandes partes: os mandamentos, o credo, Pai Nosso, batismo, ofício das chaves e Santa Ceia. Depois também temos algumas questões sobre oração, o questionário cristão e orientações como a tábua dos deveres. Então, dentro deste aspecto, nós vimos como as leituras nos apontam para os mandamentos.
mas também vemos nas leituras de hoje como nós podemos aproveitá-las para olhar para o credo. O que é um credo? Quando nós falamos de credo, nós queremos dizer aquilo que nós cremos, aquilo que é a essência da nossa vida de fé. E aí nós falamos também em forma de confissão, uma confissão, e nós temos, na verdade, no culto, dois momentos de confissão. O primeiro é a nossa confissão de pecados, que nós já fizemos, e a segunda é justamente a confissão de fé, onde nós explanamos de uma forma reduzida aquilo que nós cremos. Como confissão de fé, nós temos três credos que a gente costuma dizer, que são chamados os credos ecumênicos. Nós temos o credo apostólico, que conversaremos, nós temos o credo niceno, que nós também intercalamos nos nossos cultos, e o credo atanasiano, que nós utilizamos sempre no culto da Santíssima Trindade, ou deveríamos utilizá-lo, ou é o culto próprio para utilizarmos este credo. Então, essa questão da nossa confissão de fé estão dentro das palavras do Salmo de hoje e também do texto de Efésios. Se nós queremos, e nós estamos cientes de que nós enfrentamos um inimigo que não é de carne e sangue, mas é espiritual, então nós precisamos usar as armas espirituais. E a partir da palavra, que é o fundamento do catecismo, nós a utilizamos como defesa para a nossa fé e testemunho daquilo que nós efetivamente cremos e testemunhamos. Então, dentro dos textos de hoje, nós vemos isso de uma forma muito bonita e muito clara. Bem, as confissões de fé são, num primeiro momento, um resumo da palavra de Deus. Comentei domingo passado que o centro do catecismo foi não a palavra de Lutero, mas ele centrou o seu catecismo justamente na palavra. E daí então ele destacou da palavra esses elementos dos mandamentos, do credo, que não se encontra na Bíblia como tal, mas é uma confissão de fé da igreja a partir da palavra, o Pai Nosso, que é um texto bíblico, né? O batismo, que é bíblico, a Santa Ceia, absolutamente bíblica, que são os relatos desses textos, e enfim, os demais aspectos da absolvição e confissão no ofício das chaves, que também é apresentado de uma forma muito clara dentro da Bíblia. Então, a partir da Bíblia, é que a gente utiliza o catecismo, e particularmente o credo, como um resumo da doutrina fundamental da Bíblia para a nossa salvação. E a confissão de fé, como o credo, serve também como resposta ao Evangelho. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós costumamos confessar a nossa fé. Nós ainda não fizemos isso hoje no culto. Nós também respondemos à palavra pregada e dizemos, é isso de fato que nós cremos. E aí, após a mensagem, nós podemos também confessar a nossa fé com a palavra dos credos. Vamos fazê-lo depois dessa mensagem no culto de hoje. Lutero apresenta o credo apostólico dividido em 3 aspectos, em 3 artigos. Você sabe, o primeiro trata, isso mesmo, da criação. O segundo trata, também isso mesmo que vocês pensaram, da redenção. E o terceiro, da santificação. Bem, mas vamos olhar um pouco cada um destes à luz, então, das palavras que o próprio credo diz. Bom, então nós olhando para o credo, nós temos no primeiro artigo, não que a gente precise dividir o credo, mas a gente faz para que demos atenção a este credo. No credo nós dizemos, no credo nós dizemos no primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Este primeiro artigo do credo, primeiramente nós o ligamos com o primeiro mandamento. Eu estou dizendo que eu tenho apenas um Deus e que este Deus é o Criador acima de todas as coisas. Este é o Deus que nós cremos. Está ligado ao primeiro mandamento e nós dizemos isto de uma forma muito clara para as pessoas que perguntam, no que você crê? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso.
Isto reafirma algumas coisas muito importantes num tempo em que estas coisas são desconsideradas ou até negadas. Por exemplo, nós reafirmamos nossa fé na criação. Eu e vocês e todo o mundo é criação de Deus. Isso é muito importante quando nós olhamos na relação, muitas vezes, de poder, muitas vezes entre homem e mulher, e olhamos para a criação de Deus e vemos que ambos, homem e mulher, são criados em igual dignidade de valor por Deus. Então, a prepotência, o uso da violência e muitas vezes aquela questão da violência doméstica, à luz da palavra, não se justifica. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, com igual valor e dignidade. Nós afirmamos, então, que Deus nos criou, né, e nos criou para sermos o que somos, criaturas. Logo, quando nós olhamos para a criatura, para todas as criaturas, nós dizemos que elas são efetivamente criatura e não deuses. Então nós não adoramos o sol, nós não adoramos e reverenciamos a natureza, nós não adoramos objetos do nosso cotidiano como se deuses fossem. Veja, lá no primeiro mandamento diz que a gente não deveria construir imagem de escultura, nem de algo que fique no céu, na terra. Não, por quê? Porque tudo é criação de Deus. E nós não somos panteístas, que diz que tudo é Deus. Então eu tenho que prestar culto àquela árvore, porque aquela árvore é um ser divino. Não, ele é uma criação divina, é uma criação do nosso Deus e está a serviço de nós. E nós devemos, como seres cristãos que somos, cuidar deste ambiente que Deus nos deixou. Mas nenhum destes astros é Deus. Logo, as questões que envolvem a astrologia e assim por diante, não deveriam ser levadas como objeto de fé, como muitas vezes adentram na nossa vida. Não, nós não adoramos outros deuses, mas sim aquele que criou todos os corpos celestes, por exemplo. Bom, aí algo importante de ver que toda a criação é boa. O mundo que está aí é bom, Deus foi quem criou. O pecado e as nossas ações é que o estragaram. Mas Deus quer que este mundo seja bom, seja agradável, seja a nossa casa. E aí a importância de nós cuidarmos desta casa. E aí somos envolvidos na preservação da natureza e do mundo que aí está. Diante dos mistérios de Deus, das nossas limitações, por vezes acontece conosco o que aconteceu com os discípulos, e que Jesus diz para nós o que ele disse para os discípulos no evangelho de hoje. Vocês são como os outros, não entendem nada. Realmente, muitas vezes quando nós questionamos a criação, quando nós questionamos a origem da vida, quando achamos que somos capazes de fazer da mesma forma o que Deus fez, ou explicar o que Deus fez, nós não entendemos de fato nada. O fato é que a palavra de Gênesis e Apocalipse coloca o nosso Deus como um Deus criador. E aí nós confessamos, com Lutero, que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E Lutero explica de uma forma maravilhosa esse artigo, que eu releio para vocês, para que a gente dê atenção e resgate na nossa memória. Lutero, sempre naquela forma de pergunta e resposta, pergunta: o que significa isso? O que significam essas três palavras? Dentre tudo mais que poderíamos elencar, Lutero resume dessa forma: creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, então somos corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, tudo que somos, são criação de Deus. Razão, Deus nos deu a razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida, bebida, casa, lar, esposa, filhos, campos, gados e todos os bens. A gente podia elencar hoje internet, tablet, celular e aquelas coisas do nosso dia a dia atual, né? Mas aqui estão todas as coisas que efetivamente estão ao nosso dispor para usarmos em nosso benefício do próximo. Então, Deus nos dá todas essas coisas e supre-nos abundante diariamente de todo necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos, me guarda de todo mal, e tudo isso Deus faz por quê?
por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. E por tudo isso, o que eu devo a Deus? Dar-lhe graças, em louvor, servi-lo e obedecê-lo. Isso é certamente verdade, diz Lutero. E aí nós caminhamos para o segundo artigo. O segundo artigo que trata da essência da fé cristã. Que além da criação, ou melhor, a fé cristã que diz que Deus criou todas as coisas, e que essa criação, por causa do pecado, desobediência, está caída, mas não abandonada por Deus, vem agora no artigo que mostra como Deus restaura essa criação para estar na sua presença. E aí nós dizemos no segundo artigo, que cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu, sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Vejam, aqui nós dizemos que somos cristãos. Nós somos monoteístas porque cremos no Deus Criador, e somos cristãos porque cremos no Deus encarnado, Jesus Cristo. E qual Jesus Cristo? De tantos que o mundo oferece. O Cristo que nós temos é verdadeiro Deus. Foi concebido pelo Espírito Santo. E é verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. E este é meu Senhor. Este padeceu sobre as autoridades humanas, para a nossa tristeza e vergonha, por outro lado, dentro do plano divino. Padeceu sob Pôncio Pilatos. E isso nos dizem, reafirmo, não somente os textos do Evangelho, mas também historiadores, como Joséfo, como Suetônio, pessoas daquele tempo que afirmam que este Cristo foi de fato maltratado pelos governantes da época. Foi morto e sepultado, mas o seu corpo não foi encontrado. E nós dizemos que então ele desceu ao inferno, junto com Pedro, que fala sobre isso, né? E no terceiro dia ressuscitou. Este Jesus, que disse que os discípulos não entendiam nada, muitas vezes falam também sobre este credo, onde nós não entendemos nada. E quando nós não entendemos e não cremos no que diz a palavra, aí a gente deixa de ser cristão. Por quê? Porque hoje muitos há que dizem que, de fato, Cristo, ou as pessoas, os seres humanos, reencarnam e não ressuscitam. Nós, como cristãos, temos que estar muito atentos nessa linha tênue. Nós, com todo respeito aos espíritas, nós não somos espíritas. Nós cremos na ressurreição e eles na reencarnação. Mas quando nós olhamos para a nossa confissão de fé, nós dizemos no que nós cremos. Nós cremos na ressurreição da carne. Aí quem não quer crer, que não o faça. Mas nós, como cristãos, precisamos ter claro discernimento, né? Que cremos que essa criação divina, caída em pecado, foi resgatada por meio de Jesus Cristo, por meio do seu corpo e sangue, não por ouro ou prata, mas por o seu sacrifício na cruz, para que nós estivéssemos reservados, a partir da nossa morte, para a ressurreição da carne. E é isso que nós confessamos no credo. Na segunda vinda de Cristo, que hoje está sentado à direita do Pai, como nós confessamos no credo, ele vai vir julgar os vivos e os mortos e dará a nós a vida eterna. Portanto, quando falamos sobre o fim dos tempos, não nos amedrontemos. Cristo está conosco neste fim e há de nos resgatar. Por isso nós confessamos também que somos salvos pelo sacrifício de Cristo, não por ouro ou prata, como já mencionei, não por votos, por boas obras, por boas ações em favor das outras pessoas, não. Isso é resultado da fé, é gratidão a Deus. Cristo não veio para salvar os sãos. Observem que aqui no Evangelho Jesus está tendo uma discussão com os fariseus e os mestres da lei, de ontem e de hoje. Né? Muitas vezes as pessoas querem salvar-se pelas suas ações, pelo seu jeito de vestir, pelo seu jeito exterior de falar, de ver e ser visto. No entanto, Jesus diz que é do coração é que procedem maus desígnios. Precisamos ter, como disse o pastor Otto na mensagem na Cruz Petrópolis, nosso coração transformado para um coração de fé. Então, nós somos aqueles doentes, porque é para estes que Jesus veio, para aqueles que se confessam pecadores, arrependidos,
e carentes da graça de Deus. Estes são aqueles a quem Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí então é importante que isto seja entendido como a graça ofertada aos pecadores arrependidos. E é isto que nos salva, que salva da morte, do diabo e do poder da morte eterna e do poder do diabo. E assim nos permite viver e servir em justiça eterna e bem-aventurança, como Lutero explica. De forma que então viremos a ressuscitar com ele, e que isso também é certamente verdade. Sendo assim, nós acabamos chegando ao terceiro artigo do credo, a terceira partezinha, onde nós dizemos: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Aqui nós confessamos o quê? Aqui nós confessamos um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Algo impossível de se explicar, se entender e crer racionalmente. Por isso Lutero explica que efetivamente nós não conseguimos por nós mesmos crer em Cristo, meu Senhor, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus a conserva na verdadeira e única fé. Nessa cristandade, perdoa a mim, a vocês, a todos os crentes, diária e abundantemente todos os pecados. E no dia derradeiro, ressuscitará a mim e a todos os mortos, e dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Veja, Deus nos chamou pelo Evangelho. Fé não é qualquer sentimento, mas é a certeza de que o pecador arrependido recebe o perdão dos seus pecados. Isso não é para fortes, isso é para humildes, para aqueles fracos que se tornam fortes em Cristo Jesus, que recebem dele o perdão dos seus pecados, a vida e a salvação. Isso não é para os melhores, mas é para que cada um de nós, na nossa simplicidade, seja feito melhor pela ação do Espírito Santo, pela palavra, pelos sacramentos, de modo que demos o testemunho daquilo que nós cremos, no Pai Criador, no Filho Redentor e no Espírito Santo Santificador. Um Deus triuno que ama, congrega, ilumina e santifica a mim e a vocês. Assim, queridos irmãos, brevemente revisitamos o Catecismo Menor, na sua segunda parte, o Credo Apostólico. Olhamos um pouco como ele se reflete nas palavras de hoje. Destacamos a importância dos mandamentos e a importância da fé e da palavra que nos blinda para que nós não caiamos nos falsos ensinos e permaneçamos de fato, como cristãos, crendo no nosso Salvador. Então, o que nós podemos fazer agora? Mais uma vez, como comunidade, como cristãos que somos, podemos confessar a nossa fé. Convido os irmãos a colocar-se de pé e vamos confessar a nossa fé. Talvez relembrando de um pouco das palavras aqui ditas, com as palavras que aqui estão colocadas. E destaco, creio, a palavra creio, que é a síntese do credo, aquilo que está em nosso coração. Que do nosso coração sempre brote uma fé verdadeira em Cristo Jesus, nosso Salvador. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça do Senhor Jesus
e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito esteja em nós, e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Queridos irmãos, nosso momento oportuno de ofertas, como de costume tem ficado para o final do nosso culto. Lembramos os irmãos que estão em casa, quiserem fazer a sua oferta, procurem os irmãos da nossa diretoria. Queremos também lembrar aí os nossos aniversariantes da semana, na nossa oração, de uma forma muito bonita, o Júlio, né, que esteve de aniversário durante a semana, o Bernardo, né, que está de aniversário, que Deus abençoe a ele. Queremos pedir que Deus conceda aí, por favor, queremos pedir que Deus conceda aí uma recuperação à Natália Abrão Carvalho, amiga da Amanda, nos solicitou agora na tarde de oração. Ela sofreu um acidente, a Natália sofreu um acidente, está requerendo bastante cuidado, amparar a sua recuperação e também abençoar a Amanda no seu estar junto dessa amiga. Queremos colocar o seu Gilson Weber. O Gilson Weber, ele é esposo da nossa assistente social lá da ELCA, e ele está num estado terminal, dado um problema que acarretou aí de saúde, um câncer, e ele então está carecendo também das nossas orações, pedindo que Deus faça o melhor nesse momento adverso e também conforte e ampare a dona Gladys. Coloquei aqui nossos confirmandos, né, os do passado e a safra que nós tivemos há 2 anos, lembrando eles, porque eles também vieram aqui à frente do altar, confessaram a sua fé, e que Deus permita, eles e todos nós possamos continuar dando testemunho da nossa fé. Aqui, aquele trabalho com os confirmandos faziam com os pais, então o Fabinho, aí o Daniel, nós temos ali o João Vitor e o William, né, todos ali fizeram a sua confirmação, que eles possam dar testemunho da sua fé. Algum pedido de agradecimento a mais para colocar? Acho que a dona Elvira, né? Dona Elvira está conosco hoje, né? Depois de um tempo bem difícil, está se recuperando, graças a Deus por isso. Vamos agradecer e lhe dê pronta recuperação para estar continuamente celestial, nós temos a sua presença e nos colocamos agradecidos por tu nos deixares a oportunidade de darmos ao mundo o testemunho da nossa fé. Senhor, pedimos perdão pelas vezes que fraquejamos, fé em Ti, nosso Criador, em Ti, nosso Redentor, e em Ti, o nosso Santificador. Mantém-nos enquanto igreja,
piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tiras do mundo o pecado, tem piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tiras do mundo o pecado, dá-nos a paz. Gott, dein himmlischer Vater, segne und behüte dich. Er sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Er sei hinter dir, um dir den Rücken zu stärken in allen Herausforderungen deines Lebens. Er sei über dir, um dich vor Gefahr und Leid zu bewahren. Gott sei in dir, wie eine lodernde Flamme, deren Licht dein Leben hell macht und an der du dich wärmen kannst. Von allen Seiten umgibt dich der Herr und hält seine Hand über dir. Gott schenkt dir seinen Frieden. Amen.
Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de teu povo de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém.